Vencendo os nossos medos é o tema da mensagem dessa noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40. É o texto que nós vamos ler aqui nessa noite. Você que está com a sua Bíblia aí, abra e leia. Você em casa também já vai dando aí o endereço. É Marcos capítulo 4, 40, para quem está chegando agora. Diz a palavra do Senhor assim: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eu quero ler novamente o versículo de número 40, que diz assim: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês ainda estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa ocasião ela aconteceu num momento de dificuldade para a vida de todos os discípulos do Senhor Jesus. Momento de dificuldade em que todo mundo passa na vida. Você já passou por algum momento de extrema dificuldade que você achou que não ia dar mais, que você entendeu que daquele momento ali não teria mais jeito, que você não daria um passo à frente mais? Já chegou um momento na sua vida que você falou assim: dessa eu não passo? Você já passou por algum momento de extremo sentimento de pânico, de que você não vai conseguir, de que você não vai vencer? Se você passou, eu quero te transportar para esse texto da palavra, pois foi exatamente esse sentimento que os discípulos passaram. Eles estavam enfrentando uma tempestade com ventos fortes, com trovoadas, e ali eles começam a sentir o medo, até algo natural, porque eles estavam vendo aquilo tudo acontecer. E Jesus ele vai e faz essa pergunta: por que vocês estão com medo? Aliás, com tanto medo, vocês ainda não têm fé? Não importa o tipo de medo, a ordem é: não tenha medo. Você veio aqui nessa noite, você está em casa, ouvindo uma palavra do Senhor Jesus para a sua vida. Não tenham medo. Nós ficamos com medo porque nós duvidamos de que Deus está no controle da nossa vida. Você sabia disso? Nós ficamos com medo, nós sentimos, desculpe aí a redundância, esse sentimento, porque nós não confiamos que Deus está no controle. Porque se nós confiássemos, nós ficaríamos tranquilos e descansados, porque Deus está no controle. Deus sabe o que vai acontecer, Deus sabe o que Ele vai fazer, Deus sabe se aquela pessoa é ou não para mim, então eu estou no controle, eu estou tranquilo. Então eu sei do meu futuro, do meu emprego, da minha carreira, eu estou tranquilo, eu não vou sentir medo, porque Deus está no controle. E eu quero perguntar para você: Deus está no controle da sua vida? Amém. Ele precisa estar. Quando essa situação foge, quando esse sentimento de que Deus está lá olhando para mim, que Deus mandou o Espírito Santo aqui para fazer morada no meu... Quando eu tenho esse sentimento, eu fico tranquilo. Mas quando eu sinto medo, significa que eu não estou confiando em Deus. Pode ser esse, de repente, um motivo de tristeza no seu coração, de dores. Pode ser motivo, às vezes, de você estar passando por um momento depressivo, por um momento de angústia, por causa dos seus medos, que ainda não foram vencidos. Você ainda não se deu conta de que Deus tem o melhor para a sua vida. E eu quero dizer aqui nessa noite: Ele tem. E Ele não vai deixar você no deserto, você não vai morrer na praia. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele sabe os planos que tem a vosso respeito. Jeremias 29:11 vai dizer que Ele tem planos de paz, que Ele tem planos de prosperidade para a sua vida. Você quer isso? Receba. Você quer paz na sua vida? Receba. Ele está lá, Ele está no controle. Você precisa acreditar nisso. Aleluia. Nós enchemos a nossa alma de pavor quando algo nos tira do sério, quando algo nos faz medo. No entanto, para paralisar o medo, é necessário
que eu e você entendamos algumas coisas. Nós precisamos vencer os nossos medos com algumas qualidades. Por exemplo, primeira delas, para você vencer o seu medo, para nós vencermos o medo, primeira coisa, nós precisamos confiar na promessa de Jesus. Dá uma lida comigo em Marcos 4, versículo 35. Primeira coisa que você precisa fazer, anota isso aí. Isso é para o resto da sua vida. Confiar na promessa de Jesus. Marcos 4,35 diz assim: naquele dia, de tardinha, no seu versículo está assim, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado. Jesus, ele havia empenhado uma palavra aos discípulos. E que palavra foi essa? Ele vira para os discípulos e dá uma palavra. Ele fala assim: nós vamos para o outro. Repita comigo: nós vamos para o outro. Jesus deu uma palavra para eles. Jesus fez uma promessa: vamos para o outro lado. Só que até chegar no outro lado, acontece uma tempestade. E ali eles começam a ficar apavorados. Só que até chegar do outro lado, eles criam pânico, eles começam a sentir medo. Veja bem, eu não sei se você entendeu, a primeira qualidade que nós precisamos ter é confiar que Jesus está no controle. Jesus, ele deu uma palavra para os discípulos: ei, queridos, nós vamos. Ele não falou assim, talvez nós iremos. Ele falou assim, não, nós vamos para o outro lado. Só que no meio do caminho acontece uma tempestade. De repente você tem uma palavra de Deus na sua vida. Deus tem falado ao teu coração, Deus tem falado à tua vida, Deus tem derramado uma promessa de vitória. Mas ainda no meio do caminho acontecem algumas tempestades na sua vida. E em muitos momentos você pensou em fraquejar. Em muitos momentos você que está em casa pensou em desistir. Você já pensou em dar cabo nesse negócio. Você já pensou em parar no meio do caminho, porque as tempestades estão fortes demais. Bota a mão no coração e fala assim: ai, Senhor, é para mim esse negócio. Nós temos que confiar na palavra de Jesus. Qual foi a palavra dele? Nós vamos para o outro lado. Ei, se Jesus falou com você que vai te levar para o outro lado, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, creia nessa palavra. Se o Senhor falou que ele é o teu pastor e nada te faltará, creia nessa palavra. Aleluia. Primeira coisa, você precisa confiar na promessa de Jesus. Com essa palavra, Jesus estava dizendo que o destino dos discípulos, ao enfrentar aquela situação complicada, não era o fundo do mar. O destino daqueles discípulos era a outra margem. O destino da sua vida não é no fundo do mar. O destino da sua vida não é morrer na praia. O destino da sua vida é atravessar para o outro lado. E eu quero saber aqui nessa noite, quem quer ir para o outro lado, quem quer avançar de nível, quem quer avançar na glória do Senhor. Cadê aqueles que vão guerrear essa boa luta, essa boa guerra? Começa a aplaudir o Senhor, dando glória a Deus, porque você é mais do que vencedor. Ei, você vai para o outro lado. Aleluia. Vira para quem está do seu irmão e fala assim: te vejo lá do outro lado. Melhor, fala com ele assim: vem comigo para o outro lado. Porque uma luta, numa guerra, a gente não luta sozinho, a gente luta com irmãos. E Deus, ele ama o amor entre irmãos. Nós estamos no mesmo barco, sabia, queridos? Nós estamos no mesmo barco. Talvez nós não estejamos na mesma tempestade, mas eu quero dizer para você que qualquer vento, qualquer trovoada, você pode contar comigo, você pode contar com a pastora, pode contar com essa igreja, pode contar com esse irmão que está aí do seu lado, pode contar com a Missão Church, pode contar com o evangelho nessa cidade de Cataguases. Ei, Deus está no trono. Quando Jesus promete, ele cumpre. Quando ele dá uma ordem, nada pode impedir que sua vontade seja feita.
Mateus capítulo 24, versículo 35 diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais. Confie na palavra de Deus, primeira coisa. Segunda coisa, para vencer os nossos medos, você precisa acreditar que Jesus, Ele está sempre com você. Ah, pastor, eu creio em Jesus. Tá, tudo bem, mas você crê que Ele está com você? Tanto no momento da subida, no momento mais difícil, sabe? Alguém vai dizer que para se chegar ao cume da montanha, é necessário enfrentar as pedras do caminho. Deus, Ele está tão somente na subida, quando você também está bem. Ele está com você nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, mas você precisa ter esse sentimento de que Jesus está com você. Quem pode dizer aqui nessa noite, Jesus está comigo? Quem? Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz o versículo 36 de Marcos 4. Então eles deixaram um povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. Sabe o que eu vejo nesse texto aqui? O fato de Jesus estar conosco não nos poupa, não nos livra de passarmos por certas situações que podem nos causar medo. Jesus está comigo, mas eu ainda tenho medo de algumas doenças, eu ainda tenho medo de algumas situações. Isso não quer dizer que a nossa vida como cristão nesse tempo vai ser um mar de rosas. Cuidado com profetas triunfalistas. Cuidado com aquela coisa de agora é só vitória. Não, vai chegar um momento de dor, querido. Vai chegar um momento de, de tristeza. Vai chegar um momento do desânimo. Nós somos humanos, nós estamos, debaixo de uma palavra de vitória, mas nós sofremos situações desse tempo. Nós sofremos com calor, nós sofremos com frio, nós sofremos com mortes, nós sofremos com partida de pessoas. Então a dor, o medo, ele existe. O que nós precisamos é vencer. Veja bem, Jesus, ele dá uma palavra, mas ele não impede a tempestade. Deus está falando com gente que está assistindo agora, nessa noite. Talvez a tempestade que você está passando, ela está acontecendo para te levar para um próximo nível. Talvez as lutas, as humilhações que você está passando, de irmão te afrontando, pessoas falando na tua cara, aquilo que você não gostaria de ouvir. Querido, descansa o teu coração, porque Deus é um Deus de honra, Deus é um Deus de promessa, Ele não falha. Fica em silêncio. Se você está passando por alguma luta, por algum problema emocional, cala-te, aquieta o teu coração, fica tranquilo, porque isso vai te levar para um próximo nível. Deus vai te levantar, Deus vai te honrar. Fica tranquilo, fica no barco, porque Ele está no controle. Aleluia. Para vencer os nossos medos, terceira coisa, saiba que nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. A sua vida, a sua que está em casa, a sua está nas mãos do Senhor. Nada foge do controle dele. Tem algumas pessoas que estão começando a balbuciar algumas asneiras, algumas tolices, de que Deus foi pego de surpresa nessa crise. Deus, Ele é onipresente, Ele é onipotente e Ele é onisciente. São três atributos de Deus que a teologia o concede. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele tem poder sobre todas as coisas. Veja bem, Ele está no controle, embora as tempestades e as crises aconteçam, Ele está lá. Você só precisa saber que nada foge do controle dEle. Olha para mim, por favor, o versículo de 37 a 38. Eu estou falando de Marcos capítulo 4. Diz o versículo 37 o seguinte: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco,
de forma que este foi se enchendo de água. Vai imaginando comigo, o barco, a água entrando e você dentro do barco. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Gente, enquanto essa tempestade, ela vinha com muita fúria, Jesus ele estava dormindo. Jesus ele dormia não porque ele desconhecia o perigo, mas porque ele confiava na providência e no cuidado do Pai dele que está nos céus. Jesus ele tinha alguém em que ele confiava. Isso, querido, querida, isso é paz em meio à guerra. Isso é paz em dias de aflição. Isso é paz em tempo de tempestade. Receba agora essa paz do Senhor no meio da tua tempestade. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei quais são os trovões que estão acontecendo agora no seu interior, mas de uma coisa eu sei: nada foge do controle de Deus, e você vai sair com vitória, você vai sair vencedor dessa tempestade, porque Ele fez uma promessa de te levar para o outro lado. Então levanta a tua mão e fala comigo agora: Senhor, eu sei que nada foge do teu controle. Aleluia, glória a Deus. Para vencer os nossos medos, quarta coisa, precisamos confiar no poder de Deus. O versículo de número 39, dá uma lida aí por favor, de Marcos 4, diz que ele se levantou, Jesus, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te. O vento se aquietou e se fez completa bonança. A Bíblia nos diz que Jesus ele repreendeu o vento e o mar, e aconteceu ali completa bonança. O vento e o mar que nos ameaçam, eu te falar uma coisa, eles estão debaixo do poder de Jesus. O vento e o mar que muitas das vezes se levanta contra a minha vida, contra a sua vida, eles não são maiores do que o nosso Deus, amém? Eles estão debaixo do poder de Deus. Então, querido, fica tranquilo, porque nada é maior do que o teu Deus. Nenhuma dor, sabe, não há dor alguma existente aqui nessa terra que o céu não cure. Descansa, porque o Senhor está mandando socorro, o Senhor está mandando cura agora na sua vida. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Ele trabalha em nosso favor. Nós somos dele, povo do teu pasto. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Aleluia. Para vencer os nossos medos, eu quero recapitular com você. Primeira coisa, nós precisamos confiar na promessa. Qual era a promessa? Quem se lembra? Vamos para o outro? Ele te deu uma palavra, ele te deu uma certeza: nós vamos para o outro lado. Eu quero dizer para você que está em casa, você vai para o outro lado. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai chegar lá. Eu quero falar para você que está aqui nessa noite, você vai chegar lá. Ah, meu querido, minha querida, Deus é contigo. Você não imagina, 1 Coríntios 2:9, os planos, o que passa no coração de Deus. Ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu o que Ele tem preparado para você. Se prepare, você será um profeta da Next Generation, da próxima geração. Você vai incendiar, você vai ser um incendiário, como Paulo Júnior diz. Você vai levantar pessoas, você vai mudar a vida de pessoas. Você é profeta de Deus nessa terra. Abra a tua boca e confia tão somente na promessa de Jesus. Segunda coisa, confie que Jesus está sempre com você. Naquele momento de luta, naquele momento de tempestade, vai doer, você vai chorar, você vai querer ficar em casa, você não vai querer sair, você vai ter o seu momento de tristeza.
Você pode pensar tudo, esqueceram de mim, ninguém liga para mim, minha vida está ruim. Ok, tudo bem, pode pensar essas coisas. Só não se esqueça de que Jesus está lá com você. Só não se esqueça. Não importa onde você mora, o país que você mora, o estado, a sua cidade, não importa o caos que esteja ou a tempestade que esteja acontecendo, não se esqueça que Jesus, independente da tempestade ou da dor que você esteja sentindo, Ele está com você, Ele está ali através do teu Santo Espírito, Ele está ali dando ordem aos seus anjos para te guardarem, para te livrar. Deixa eu falar uma coisa para você, tem gente que está aqui nessa noite, que não era para estar aqui, recebeu foi livramento do Senhor. Então é porque Ele te livrou, é porque Ele se importa com a sua vida, é porque Ele te ama. Tem gente que me assiste que sabe exatamente que não era para estar aí, mas está porque Deus, Ele entrou na frente. O Senhor, Ele livrou você, Ele guardou você, Ele protegeu você. Então saiba sempre que Jesus está sempre com você. Terceira coisa, confie que nada foge do controle de Jesus. Amém, igreja? E quarta coisa, confie no poder de Jesus. Um homem que acalma o mar, um homem que faz assim para a tempestade, e a tempestade o obedece, e o mar fica calmo. Esse homem, ele tem poder. Esse homem é Jesus. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas eu vim aqui hoje para te dizer, não importa a tempestade que você esteja passando, você não será abalado. Você não será abalado. Nós confiamos no nosso Deus e em seu eterno amor, e não seremos abalados.